Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Direito Empresarial. Revisar só a partir de agora, porque está chegando o dia, a hora de vocês. Para quem não me conhece, professora Mariana Costa, hoje estou com a missão de amarrar as pontas soltas e trazer as minhas apostas em Direito Empresarial para a sua prova. Tá chegando a aprovação. E sem demora, sem enrolação, conceito de empresário. Artigo 966 do nosso Código Civil. Empresário é aquele que exerce efetivamente, coloca a mão na massa, profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Gente, lembre, o nosso Código Civil não trouxe um conceito do que é empresa. Trouxe quais são os elementos para que um empresário exerça atividade empresária. Quais são eles? Profissionalmente, ou seja, o empresário faz daquele determinado empreendimento o seu meio de vida. Atividade econômica, busca pelo lucro, organizada, concatenação dos fatores de produção, para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Esses são os objetos, produção ou circulação. Preste muita atenção. O conceito de empresário não exige o registro para a efetiva caracterização. Qual a conclusão? Regra geral, registro declaratório da condição de empresário. O que vai caracterizar o empresário são esses elementos. Profissionalmente, atividade econômica organizada com a finalidade de produção ou circulação de bens ou de serviços. Mariana, por que você está me dizendo que essa é a regra geral? Porque nós temos uma exceção. Na verdade, temos duas exceções. E quais são as exceções? Primeiro, produtor rural. Segunda exceção, associação futebolística. Nessas duas situações, o registro, minha gente, ele vai ser constitutivo. Mariana, onde danado está esta previsão? Artigo 971 do Código Civil. As duas exceções estão lá. Empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão possibilidade, faculdade concedida ao empresário. Observadas as formalidades do que trata o 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, ou seja, junta comercial, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Registro do produtor rural é uma faculdade e, por essa razão, esse registro ele vai ser constitutivo. O produtor rural somente vai ser considerado empresário para todos os efeitos legais após a inscrição na junta comercial competente. Da mesma forma, novidade trazida para o ordenamento jurídico brasileiro lá em 2021, pela Lei 14.193, a lei que é conhecida também como Lei do Clube Empresa. Essa lei trouxe para a gente o parágrafo único desse 971, que diz o seguinte: aplica-se o CAPT, ou seja, registro facultativo e, por essa razão, constitutivo, à associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional, caso em que, após a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos legais. Tudo bem até aqui? Esses são os nossos empresários. E, Mariana, quem não são empresários? Quem vai nos dizer isso é o parágrafo único do artigo 966, que fala o seguinte: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual. Em outras palavras, profissional liberal.
Esse profissional liberal, ele deve obrigatoriamente exercer uma atividade de natureza científica, literária ou artística. Médico, médico veterinário, fisioterapeuta, fonoaudióloga, que mais? O escritor, o músico, o roteirista, o artista plástico, científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Separação extremamente subjetiva. Mas tenham calma, porque eu vou dizer para vocês como vai estar na prova. Vai estar assim. Fulana de tal, médica, recém-formada, desejou abrir um consultório. Entretanto, fulana contratou uma secretária, um auxiliar de enfermagem e contratou também uma empresa de mídias sociais. Por essa razão, fulana médica deixou de ser profissional intelectual e passou a ser empresária. Verdadeiro ou falso? Falso, porque o simples fato de ter uma social media, pelo simples fato de ter uma secretária, uma instrumentadora, uma enfermeira, não interessa, não traz o elemento de empresa. Meus futuros delegadas, o elemento de empresa vai vir quando aquele profissional deixar de exercer a sua profissão e passar a se dedicar a elementos da empresa. Ele passa a gerir o empreendimento. Deixa de ser uma pessoa exercendo a profissão e passa a ser empresário, ou seja, gerir o empreendimento. A contratar pessoal, a adquirir mão de obra, fornecedores, uma equipe mais robusta, tá? Na prova de vocês, a pegadinha, e aí eu garanto, tu vai vir nessa questão do auxiliares ou colaboradores. Tudo bem? Declaratório, registro, acessão, registro constitutivo, produtor rural ou atividade futebolística. Mas, Mariana, e se a tal médica constituir uma sociedade para o exercício da medicina dela? Por si só, passa a ser uma sociedade empresária? Óbvio que não, porque o ordenamento jurídico brasileiro tem duas categorias de sociedade. Sociedade empresária, aquela que detém os elementos de empresa e, por essa razão, precisa realizar o registro público na junta comercial competente, ou não se enquadrando como sociedade empresária, ou seja, não constituindo os elementos de empresa, será uma sociedade simples. E o registro, por consequência, será onde? No registro civil das pessoas jurídicas. Gente, essa diferenciação também está no nosso Código Civil, artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se a empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário sujeito a registro e simples às demais sociedades. Ou seja, não se enquadrando no conceito de empresária, a sociedade será uma sociedade simples. Conceito por exclusão. Quais são as duas exceções que, independentemente do objeto, serão obrigatoriamente sociedade empresária e sociedade simples? Parágrafo único deste artigo 982. Independentemente do objeto, considera-se empresária a sociedade por ações. Ou seja, a prova falou em sociedade por ações, você vai colocar o igual e vai colocar que se trata de uma atividade empresária. Da mesma forma, independentemente do objeto, considera-se sociedade simples as cooperativas. Conclusão, falou em sociedade cooperativa, você automaticamente vai lembrar que nunca, jamais, em tempo algum, será uma sociedade empresária. Sempre uma sociedade simples. Amém? Amarrada a esta ponta. Agora, muita atenção. Duas observações. Primeiro, por opção do legislador, a sociedade cooperativa, ainda que não seja empresária, realiza o seu registro nas juntas comerciais, no registro público de empresas mercantis. Por quê?
Porque o legislador quis, gente. Você não vai discutir a esta altura do campeonato. Tudo bem? Outra observação importante. Eu disse a vocês que o registro, ele é, regra geral, declaratório. Não tem dúvida disso. Ocorre que o artigo 967, ele diz que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, antes do início da sua atividade. Então, muita atenção. O registro, ele é obrigatório, mas ele é declaratório, regra geral. Qual a consequência? O empresário que não realiza o registro, ele não deixa de ser empresário, mas ele vai ser um empresário o quê? Irregular. Entendido? Olha só. Bem, a gente falou das sociedades, vamos revisar quem são as outras pessoas jurídicas de direito privado. A associação, quem é a associação, gente? É a reunião de pessoas para fins não econômicos. A associação, você vai lembrar que se trata de uma finalidade não econômica. Artigo 44. É 44? Vamos confirmar? 53. Artigo 44 é esse que eu estou lendo, que doida. Artigo 53. Constitui-se as associações para a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Qual é a única associação que vai passar a ser empresa após o registro público? Registro constitutivo? A associação futebolística. Eu estou falando muito dessa, viu? Estou apostando firmemente nela. A sociedade vai ser empresa quando for sociedade empresária e ela também pode ser sociedade simples, nesse caso, não empresária. Fundação, reunião de bens, né? Dotação especial de bens para uma das finalidades taxativamente, né? A fundação obrigatoriamente vai ter vai ter a finalidade determinada no momento da Constituição, que pode ser por escritura pública ou por testamento, mas a finalidade vai ser uma das elencadas no parágrafo único do artigo 62. Assistência social, cultura, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologia, ética, cidadania, democracia, direitos humanos, enfim. Dêem uma olhada lá, mas isso não é assunto de direito empresarial, só estou trazendo que não se trata de uma empresa. Partido político, da mesma forma, a atenção que eu quero de vocês é porque o meu palpite é que o examinador vai tentar confundir a sua cabecinha, trazendo os conceitos de empreendimento de economia solidária, porém, contudo, todavia, dizendo que é uma empresa. E não é. Empreendimento de economia solidária é uma nova pessoa jurídica, trazido ao ordenamento jurídico brasileiro lá no finalzinho de 2024. Inciso 7º desse artigo 44. E o que danado é essa pessoa, gente? É uma atividade de organização de produção, aí que tá, comercialização de bens e de serviços, mas que tem por objetivo distribuição, consumo, crédito, mas ela é gerida através de princípios de autogestão, comércio justo, solidário, cooperação, solidariedade. Gente, a prova falou de gestão democrática, participativa, autogestão. Você vai dizer que não é empresa, é uma outra pessoa jurídica. Empreendimento de economia solidária. Ponto final. Preste muita atenção nessa situação. Amém? Bem, essas são as pessoas jurídicas de direito privado. Fechando agora nas sociedades. Vamos começar a revisão das sociedades através das sociedades não personificadas. Constantes, sim, do nosso Código Civil, apesar da estranheza de ser uma pessoa jurídica, mas não ter personalidade. Subtítulo 1 da parte destinada ao direito empresarial.
E a gente começa pela sociedade em comum. Sociedade em comum, gente, nada mais é do que a sociedade em processo de formação. É assim, eu desejo iniciar uma atividade empresária. Eu vou contratar um contador, um advogado, vou buscar uma sócia, vou começar, juntamente com o advogado, a redigir esse contrato social, vou contratar, vou eleger a atividade, vou contratar uma pessoa para me ajudar a elaborar o design, a marca, a identidade visual do meu negócio. Eu vou atrás de fornecedores, vou comprar matéria-prima, vou alugar um imóvel, enfim, eu vou tomar atitudes que possuem repercussão jurídica até que eu chegue no momento de promover o registro antes do início da minha atividade. E, como eu acabei de dizer, essa movimentação possui o quê? Relevância jurídica. É essa relevância jurídica deste momento pré-inscrição que nós temos na sociedade em comum. Olha só, enquanto não inscritos os atos constitutivos, regerá a sociedade, ou seja, o código já denominou de sociedade, exceto por ações, porque as sociedades por ações possuem legislação específica a respeito desse processo pré-constituição, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e desde que compatíveis as normas da sociedade simples. A sociedade em comum pode ser tanto uma sociedade empresária como uma sociedade não empresária, uma sociedade simples, tá? A principal característica da sociedade em comum é essa transitoriedade entre a ideia de um empreendimento e o início das atividades, certo? Eu acabei de dizer que no meu exemplo eu chamei uma sócia para trabalhar comigo. Eu e esta sócia, nas nossas relações entre si ou com terceiras pessoas, somente podemos provar a existência da sociedade por escrito. Seja porque eu quero executar alguma questão com a minha sócia, nem começou, mas já desandou. Ou eu quero provar uma relação da gente com outra pessoa, um contrato que a gente afirmou, dizendo que somos sociedade. Somente por escrito, nós duas comprovamos a sociedade. Mas terceiros, outras pessoas, ou seja, o imóvel que eu aluguei, o locador, a design que entregou a identidade visual da minha marca, mas eu não paguei a ela. Esta design, ela vai poder provar de qualquer modo admitida em direito. Certo? Ainda, a gente adquiriu para iniciar o empreendimento um carro, adesivamos já todo em nome da futura empresa. Adquirimos, nosso negócio vai ser de joias, nos tornamos design de joias. Então, nós adquirimos maquinário, fornos, adquirimos ouro, matéria-prima, não pagamos. Só que esse material que a gente despendeu para o empreendimento, ele deixou de ser meu, deixou de ser da minha sócia, mas também não é da sociedade, porque a sociedade ainda não está efetivamente constituída. Este patrimônio, ele é considerado, a lei dá este nome, patrimônio especial. E os sócios são titulares em comum. Ou seja, patrimônio especial de titularidade dos sócios em comum. Beleza? Beleza. E aí eu disse que adquirimos algumas coisas que não pagamos. E agora recebemos a citação e o mandado para pagar em 3 dias. E agora, o que faremos? Gente, aqui, em regra, os bens sociais, ou seja, este patrimônio especial, vai responder pelos atos de gestão, ou seja, pelos atos praticados por
qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente vai ter eficácia entre os sócios ou para terceiro que dele tivesse conhecimento, certo? Regra, esse patrimônio especial vai responder. Sendo insuficiente, sócios detêm responsabilidade solidária e ilimitada. Então, eu e minha sócia vamos responder solidária e ilimitadamente. Mas atenção, se eu contratei em nome da nossa futura sociedade, se eu contratei, eu que assinei o contrato de aquisição do ouro, pelo qual estou sendo executada porque não paguei, eu não vou ter benefício de ordem. Artigo 990 do Código Civil. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Ou seja, a minha responsabilidade vai ser direta pelo débito que eu adquiri. Não vai precisar executar antes o patrimônio especial. Isto é o benefício de ordem. Isto é a redação do artigo 1024 do Código Civil. Regra geral, os bens sociais respondem pela dívida. Somente depois de executados e insuficiente é que os bens particulares dos sócios vão ser executados. Se for responsabilidade solidária, né? Se aquele sócio tiver, se for uma sociedade já devidamente constituída e a responsabilidade daquele sócio for ilimitada. Ainda assim, os bens particulares somente são executados após esgotados os bens sociais. Isto é o que diz o benefício de ordem. Aqui, na sociedade em comum, estará excluído do benefício de ordem o sócio que contratou em nome da sociedade. E esses são os principais pontos da sociedade em comum. A outra modalidade de sociedade não personificada do nosso Código Civil é a sociedade em conta de participação, que alguns doutrinadores, gente, chamam apenas de um contrato de investimento. Por quê? Porque na sociedade em conta de participação, nós temos um sócio disposto a trabalhar, que vai exercer unicamente a atividade empresária. É o sócio ostensivo. Este sócio ostensivo, ele tem uma grande ideia e decide buscar no mercado investidores, sócios que vão entrar somente com dinheiro para que ele possa desenvolver o seu sonho. Sócio ostensivo, responsabilidade ilimitada. E aqui a gente não está trazendo a situação da exceção ao benefício de ordem, tá certo? Ele vai exercer em nome individual, em nome próprio, por sua conta e risco, a atividade empresária. E nós temos os sócios participantes, também chamados de sócios investidores. E esses sócios vão entrar somente com dinheiro. Essa sociedade, gente, independe de qualquer formalidade. Pode se provar por todos os meios em direito admitido. É uma espécie de crença na ideia do sócio ostensivo, na ideia do coleguinha, certo? Se houver um contrato, ele somente vai produzir efeito entre os sócios e, ainda que seja levado a registro, não confere personalidade jurídica àquela sociedade. Não tem personalidade jurídica, certo? Esse sócio participante não pode, de maneira nenhuma, tomar parte nas relações desse sócio com os fornecedores, com terceiros. Por quê? Porque se ele tomar parte, ele vai passar a ser solidariamente responsável pelas obrigações nas quais interviu. Certo? O que mais, gente? Sobre sociedade e conta de participação. Uma situação peculiar.
falência de um dos sócios. Por quê? Porque a sociedade em conta de participação, ela tem, ela tem duas categorias de sócio. O sócio ostensivo e o sócio participante, certo? Categorias distintas, atribuições distintas dentro da sociedade. Ocorre, gente, que esses sócios, tanto o ostensivo quanto o participante, eles podem ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, certo? E nessas situações, se essas pessoas jurídicas vierem a enfrentar um processo de falência, vai haver repercussões distintas. Explico melhor. Se a falência for do sócio ostensivo, quem exerce efetivamente a atividade empresária, obrigatoriamente vai haver a dissolução da sociedade, liquidação da respectiva conta. E se houver saldo, vai passar a ser crédito quirografário. Agora, se a falência for do sócio participante, aquela sociedade vai continuar a fluir normalmente. Falência do sócio participante não implica dissolução da sociedade em conta de participação. Agora, esse contrato social vai ficar sujeito às normas que regulam os efeitos da falência dos contratos bilaterais desse sócio participante falido. Certo, gente? Passando agora para as duas principais categorias, os dois principais tipos de sociedades personificadas. Sociedades que possuem o escudo patrimonial da pessoa jurídica. Aqui, nas sociedades personificadas, nós poderemos ter sócios cuja responsabilidade seja limitada ao valor da sua participação social, ao valor das suas cotas, e sócios que detêm responsabilidade ilimitada, ou seja, vão poder responder após a execução dos bens sociais. Mas nas duas categorias, prestem muita atenção, nas duas categorias de sócios, a regra é somente se executa o patrimônio do sócio, o patrimônio particular do sócio, após esgotados os bens sociais. Benefício de ordem, uma proteção do empresário, para que ele tenha coragem de investir, certo? Começando pela sociedade limitada. A sociedade limitada, ela é o modelo de sociedade que é constituído por pessoas, affectio società, o interesse de ser sócio de alguém, certo? Os sócios, em regra, têm responsabilidade limitada, ou seja, restrita ao valor das suas respectivas cotas, mas nós temos uma exceção, que é o quê? A integralização do capital social. Como é que é isso? Olha só, nós temos uma sociedade que nós temos 3 sócios. A, que está se comprometendo a contribuir para a sociedade com 50 mil reais. Nós temos também o sócio B, que está se comprometendo com 30 mil reais. E nós temos o sócio C, para ficar fácil para esta humilde operadora do direito, não precisa fazer contas. Capital social total, 50 mil reais. Gente, A se comprometeu a 50 mil e cumpriu com a sua obrigação, pagou 50 mil. B, diferentemente, se comprometeu a contribuir com 30 mil e não entregou coisa nenhuma. Já B, C, entregou 10 mil. Conclusão, nós temos aqui, dos 100 que deveríamos ter, nós temos apenas 60 mil reais. Quem vai pagar os 40 que faltam? Qualquer um. A, B ou C. Responsabilidade solidária e, vou botar assim para ficar mais bonitinho, ilimitada pela integralização. Entendido?
Então, esta é a possibilidade da Mariana e desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração, gente, é outra situação, mas que vai acontecer de maneira excepcional e atípica, havendo abuso da personalidade. Vamos falar disso daqui a pouco, ainda hoje. Bem, aqui, características interessantes da sociedade limitada. Desde a Lei de Liberdade Econômica, ela pode ser constituída apenas por um sócio. É a nossa conhecida, queridinha, sociedade limitada unipessoal. Gente, não se trata de um novo tipo de pessoa jurídica. É a mesma sociedade limitada, ocorre constituída por uma única pessoa. E, em sendo a sociedade limitada unipessoal, a esta sociedade serão aplicadas as normas sobre o contrato social da sociedade limitada pluripessoal. Gente, outra modalidade societária que merece a nossa atenção, sociedade anônima. A sociedade anônima é a empresa por essência, porque não existe o interesse de se associar, basta a aquisição de ações. Essas ações, elas podem ser adquiridas nas bolsas de valores, quando se tratar de uma sociedade, de uma companhia de capital aberto, havendo uma anterior autorização da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM, e ela vai ser de capital fechado. Na prova vai estar assim: a sociedade anônima de capital fechado não pode negociar as suas ações. Não pode negociar as suas ações. Verdadeiro ou falso? Falso, porque ela pode negociar as ações. Agora, não vai ser no mercado de valores mobiliários. Vai ser o acionista vendendo diretamente ao interessado, independentemente da autorização dos demais sócios, certo? Livre entrada e saída de sócios, certo? E existe a possibilidade de constituição de uma sociedade anônima de futebol, a nossa já conhecida dos noticiários esportivos, SAF. Vou tratar de um outro tópico em relação a direito societário. Para terminar, direito societário, operações societárias. Ou seja, a operação através da qual vai ocorrer uma alteração no tipo ou na estrutura de uma determinada sociedade. Gente, as disposições referentes às operações societárias vão estar tanto no Código Civil quanto na Lei das Sociedades por Ações, a 6404/66. Então, regra geral, as disposições do Código Civil não se aplicam às sociedades anônimas. Já as normas da Lei das Sociedades por Ações podem ser aplicadas por analogia às demais sociedades, no qual o Código Civil ele for o quê? Omisso. Olha só. Primeira operação societária, transformação, que nada mais é senão uma mudança na partícula identificadora, ou seja, no tipo societário. Uma sociedade deixa de ser sociedade em nome coletivo, passa a ser sociedade limitada. Deixa de ser sociedade limitada, passa a ser uma sociedade anônima. Deixa de ser sociedade anônima, passa a ser uma sociedade comandida por ações. É apenas essa mudança. Não vai haver mudança no quadro societário, no capital social. Não depende de dissolução, de liquidação, de nada disso, gente. O que precisa haver é uma obediência aos princípios, às exigências do novo tipo na qual aquela sociedade pretende se transformar. Precisa, sim, do consentimento de todos os sócios, exceto se já houver essa previsão no ato constitutivo. Nessa hipótese, gente, o sócio que não concordar, o sócio dissidente, ele tem a prerrogativa de se retirar da sociedade, certo? A transformação, gente, é diferente da conversão, porque a convenção, isso não está no Código Civil, não está na lei das SAs. A conversão é apenas a mudança da natureza,
Apenas não, né? Porque já é muito. Ela deixa de ser uma sociedade simples para ser uma sociedade empresária. Então, muda a essência, muda até o local do registro. Então, é totalmente diferente, tá? Transformação, apenas mudança no tipo societário. Se a gente puder fazer um quadro, a sociedade antes era LTDA e passa a ser SA. Pronto, transformação. É diferente da incorporação, porque na corporação nós temos uma ou várias sociedades e elas vão ser absorvidas, incorporadas por outra sociedade. A ou A, B, C, as sociedades que existiam, elas vão deixar de existir, que Deus apenas as tenha. Mas a sociedade incorporadora, ela vai continuar a existir. Não vai haver um nascimento de sociedade nova. Só que a incorporadora, ela vai ficar maior, mais robusta. Tá? Então, é assim, olha só. Na incorporação, nós temos A, nós temos B. O que é que vai acontecer? B vai crescer, vai ficar maior, e A vai se acabar. Acabou-se. Essa é a incorporação. Os atos da incorporação, o procedimento através do qual ele vai acontecer, vai declarar extinta a sociedade incorporada, e a incorporadora é quem tem a prerrogativa de levar todos esses atos a registro na junta comercial, através de uma averbação, tá? E essa incorporação ela tem que ser devidamente aprovada também pela sociedade incorporada. Gente, terceira modalidade de operação societária, fusão. Aqui na fusão, diferentemente da incorporação, onde uma das sociedades ela se mantém, aqui na fusão todo mundo morre. É uma fusão total. É um casamento grego, já vou falar casamento grego. Casamento grego, o celebrante, ele joga um prato, o noivo joga um prato no chão, a noiva joga um prato no chão. E aí o celebrante junta tudo no saco só e diz, pronto, agora vocês são um só, inseparáveis, tá? Então aqui, se a gente for desenhar isso, nós temos A, nós temos B, e agora nós temos a sociedade nova C. A e B vão o quê? Ser extintas. Acabou de vez. Essa é a nossa fusão. A fusão será decidida pelos respectivos tipos. E precisa se adaptar ao futuro tipo societário, certo? Vai se constituir como? Eram duas limitadas, vai ser uma sociedade anônima, então a gente precisa adaptar esse procedimento, tá? Constituída a nova sociedade, aos administradores da nova sociedade, vai incumbir, realizar, promover o registro próprio na sede. Que mais, gente? Cisão. A cisão, ela pode ser de duas maneiras. Se for uma cisão total, ela vai ser equiparada a uma incorporação. Mas a cisão parcial não vai haver extinção de nenhuma das sociedades. É quando uma sociedade vai dar para outra, vai transferir para outra parcelas do seu patrimônio. Então, na cisão, nós temos aqui. Na cisão, vou até botar um nome aqui, cisão total. Nós temos A, nós temos B, e a partir de agora nós vamos ter um B grandão, ou seja, equiparação à incorporação. Agora, pode acontecer na cisão parcial que nós temos A, nós temos B. Vou fazer assim, nós temos A e nós temos B. Aí, qual vai ser o resultado? Nós passaremos a ter um B menor e nós passaremos a ter
Aí não vai ser um mais, porque vão existir as duas independentes, e nós vamos ter um B maior. A era grande, passou uma parcela para B, que ficou pequeno. B era pequeno, recebeu uma parcela do patrimônio e ficou maior, engordou, comeu muita pamonha no São João. Então, essas são as nossas operações societárias. Uma última peculiaridade. Terceiro prejudicado pode promover a anulação da operação societária? Sim, pelo Código Civil, 90 dias. Artigo 1122. Até 90 dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão, cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação. Código Civil. Agora, presta atenção. Por quê? Na Lei das Sociedades por Ações, na 6404, o prazo é de 60 dias. Depois de publicados os atos relativos à incorporação ou fusão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá pleitear judicialmente a anulação da operação. Então, se a sua prova pedir Código Civil, 90 dias. Se ela pedir Lei das Sociedades por Ações, 60 dias. Você vai lembrar o seguinte, o número da sociedade por ações da lei 6404. Então, o prazo começa por 60, tá? Aí, o conhecimento por exclusão, Código Civil, 90 dias. Repreendido. Gente, agora o tema mais importante do nosso revisaço. Direito falimentar. Quem pode se submeter à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência? Lei 11.101 de 2005. Vamos botar aqui em cima, caso você não tenha anotado. Lei 11.101 de 2005. Quem pode submeter um empresário e a sociedade empresária? Gente, não existe mais celeuma. Fundação, associação, sociedade simples, devedor civil, não importa. Empresário individual ou sociedade empresária e ponto final. A lei, ela quis ir ainda mais longe, quis não deixar dúvida. E no artigo 2º ela colocou, esta lei não se aplica à empresa pública, sociedade e economia mista, ou seja, estatais e instituições do Sistema Financeiro Nacional. Como no edital de vocês de Direito Empresarial tem Sistema Financeiro Nacional, eu aposto que a banca de vocês, da Sebrasp, vai vir com alguma coisa aí. Por quê? A 11.101, ela não se aplica a instituição financeira, pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Então, a estas instituições do Sistema Financeiro Nacional não se aplica a 11.101 de 2005, com uma exceção. O artigo 6º, que trata do stay period, o período de descanso, de repouso, a pausa para arrumação, lá no parágrafo 13, que nada tem a ver com o CAPT, na reforma da lei operada em 2020, no finalzinho de 2020, o legislador incluiu esta previsão. Repare só. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados. Na forma do 79 e tal. Ou seja, cooperativas fora. A gente não tem a dúvida disso, porque a gente já está cansado de saber que sociedade cooperativa, vou até voltar o slide, independentemente do objeto, se trata de sociedade simples não é sociedade empresária, não se aplicaria, não teríamos dúvida, beleza? Beleza. Só que aí o legislador colocou aqui a segunda parte. Não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2º, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for uma o quê? Cooperativa médica.
Meus amores, em se tratando de uma cooperativa de assistência à saúde, uma cooperativa médica, vai se aplicar, sim, a falência, a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial. Inclusive, sobre este dispositivo, o STF já teve a oportunidade de se manifestar. Informativo 156 do STF, agora de 2024, final do ano passado. O STF entendeu pela constitucionalidade deste dispositivo. Tudo bem que o argumento foi a ausência de inconstitucionalidade formal, mas declarou que é constitucional. Olha só, é constitucional, pois não configura emenda aditiva e, portanto, não afronta o princípio do bicameralismo no processo legislativo, a inclusão pela Casa Revisora, sem retorno à Casa Iniciadora, de palavras e expressões em projeto de lei que apenas corrija imprecisões técnicas. Então, está mantida a constitucionalidade. Se aplica 11.101 à cooperativa médica, plano de assistência à saúde. Eu falei do artigo 6º, falei do stay period, e eu vou explicar melhor. O stay period é a suspensão de algumas situações quando houver a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial. E o que é que se suspende? Curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei, execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive contra sócio solidário, credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial e proibição de qualquer medida constritiva, judicial ou extrajudicial. Olha só, retenção, arresto, penhora, sequestro, busca, apreensão sobre bens do devedor, certo? Nestas situações, decretada a falência, deferido o processamento da recuperação judicial, se suspende tudo isso. Qual o prazo? 180 dias, prorrogável por igual período. Quem determina? O juízo falimentar. O juízo falimentar, ou seja, a falência, a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial, elas devem ser propostas no estabelecimento, no local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede no Brasil. E aí a gente vai fazer crítica combinada com revisão. O legislador aí colocou estabelecimento. Na sua prova, eu acredito que vai vir estabelecimento. Ocorre que a gente já estudou artigo 1142 do Código Civil. Estabelecimento não pode se confundir com local. Estabelecimento é o conjunto, o complexo de bens organizados para o exercício da empresa. São os bens afetados ao exercício da atividade empresária. Inclusive, o parágrafo 1º do 1142, que foi incluído no Código Civil em 2022, ele deixou claro, estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce atividade empresária. E aí, no parágrafo 3º, no artigo 3º da 11.101, botou o quê? Local do principal estabelecimento, bênção, a confusão que não era para ter, que o legislador lá disse que não era para ter, mas enfim, decorou 2 revisões em uma, dando prosseguimento. Então, você vê que todas essas suspensões da prescrição, das execuções, proibição das medidas constritivas do patrimônio desse devedor, todas falam de bens, créditos sujeitos à lei. Obrigações, créditos, bem, tudo que tiver sujeito à recuperação. Por quê? Porque o que é que não se submete? Olha só. A gente vai ver primeiro o que se submete. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Marco temporal, data do fato gerador da obrigação, certo? Inclusive, já existe decisão das jornadas de direito da Justiça Federal que diz assim: consideram-se sujeitos à recuperação judicial os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de RJ, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Ou seja, ou o fato gerador, a obrigação. Ah, mas o acordo foi posterior. Não interessa, certo? Então, o que é que submeta? Todos os créditos, desde que seja considerado a data do fato gerador. Agora, o que é que não se submete, né? O que é que não vai se submeter e, portanto, não vai se submeter às suspensões de prescrição, né? Obrigação a título gratuito, despesa que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Gente, título gratuito, doação, transferência, voluntariado, não entra. E despesa anterior ao processo também não entra, certo? Custas judiciais entram. E aí nós temos uma lista chata pra caramba que a gente tem que decorar. Não se submete à recuperação judicial o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, móveis, imóveis, arrendador mercantil, proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive incorporações imobiliárias, contrato de compra e venda com reserva de domínio, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa, condições contratuais e também valor, importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas. Isso aí, meu amigo, é chato, mas é para decorar. Ainda sobre o que não se submete, atenção, esses são os créditos que submetem, portanto, vão ser suspensos. E nós temos mais uma exceção. O stay period, e aí a gente está falando das suspensões, não se aplicam às execuções fiscais. Execuções fiscais continuam a ocorrer. Admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar substituição de atos de constrição que recaiam sobre o bem de capital essencial, a manutenção da atividade empresária, até o encerramento da RJ. Gente, aqui é a seguinte situação. Não é uma autorização prévia, mas execuções fiscais não se suspendem, continuam a correr. O juiz da execução fiscal determina a penhora de uma máquina indispensável às impressora 3D. E aí, pode ser mantida essa penhora? Depende. Essa máquina impressora 3D é essencial à manutenção da atividade empresarial? Então, não pode suspender. Não pode haver essa penhora. Então, o juiz da recuperação, ele vai o quê? Substituir esse bem para que haja a manutenção da atividade empresária, preservação da empresa, em razão da sua irrefutável função social. Gente, falando diretamente da falência, quem pode requerer a falência de um devedor? Olha só, a recuperação judicial só quem pode requerer é o próprio devedor, né? Porque ele vai chegar no juiz e vai dizer: juiz, estou passando por uma crise, mas acredito que eu posso superar. Então, me ajude, vamos chamar os meus credores, me dê um stay period, ou seja, um período de suspensão de tudo, para que eu possa pensar no plano de recuperação judicial, para que eu possa desenvolver a minha superação da crise. Isso é o que acontece na recuperação. Aqui na falência, não. Aqui na falência, pode ser pedida a falência o próprio devedor,
o cônjuge sobrevivente, o cotista acionista do devedor ou qualquer credor. Veja só, nas três primeiras hipóteses, nessas três hipóteses, nós estamos diante da autofalência, ou seja, do pedido de falência diretamente pelo próprio devedor, certo? Mas também pode ser pedida por qualquer credor, desde que algumas situações. Se esse credor ele provar que, sem relevante razão de direito, o devedor não pagou no vencimento uma obrigação líquida, materializada em título ou títulos executivos devidamente protestados para efeitos falimentar e que o valor seja de 40 salários mínimos. Esses 40 salários mínimos, ele pode, inclusive, ser alcançado por um litisconsórcio ativo, ou seja, vários credores se reúnem para alcançar esse montante de 40 salários mínimos. Desculpa. Nesse caso, nós vamos estar diante de uma falência decorrente de uma impontualidade injustificada. A outra situação é quando já existia uma demanda em curso e, nesta demanda, o executado não pagou, não depositou, não nomeou bens à penhora. Nesse caso, não existe o limite de valor, quaisquer valores, porque nós estamos diante do descumprimento de uma determinação judicial, uma execução frustrada, tá? E aí basta o pedido de falência, você vai pedir ao juízo falimentar. Não se trata do local onde estava tramitando a execução, não é uma simples petição, como acontece, por exemplo, com a desconsideração da personalidade jurídica, que pode acontecer incidentalmente no curso do processo. Aqui, o credor ou os credores vão diretamente no juízo falimentar com uma certidão expedida pelo juiz, na qual se processava a execução. E, por fim, a prática de quaisquer atos de falência. É a prática de um ato que está dando indícios que aquele devedor está querendo se eximir da obrigação e ele vai realizar este pedido com base na prática de algum desses atos, desde que esse ato não esteja previsto em um plano de recuperação judicial. E aí, gente, tem uma lista de atos, certo? Se ausentar do Brasil sem deixar representante habilitado, dar ou reforçar uma garantia suficiente por dívida anterior, e aí por esse motivo ficou sem bens livres, transferir estabelecimento falado corretamente, complexo de bens a um terceiro, enfim, atos inequívocos com o objetivo de retardar pagamento, fraudar credores, negócio simulado, alienação de parte ou de totalidade do seu ativo. Nesses casos, a falência ela deve ser decretada. Gente, último ponto dentro de direito falimentar, responsabilidade dos sócios, uma vez decretada a falência. Se os sócios tinham responsabilidade limitada, ou seja, a responsabilidade pessoal dos sócios, não vai haver determinação da falência desses sócios, tá? A estabilidade deles somente vai haver em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Olha só, a estabilidade pessoal dos sócios, a estabilidade limitada dos controladores e dos administradores será apurado no próprio juízo de falência, independentemente da realização do ativo e da prova de sua insuficiência para cobrir o passivo, certo? Em outras palavras, havendo responsabilidade, vai haver o quê? A desconsideração da personalidade jurídica, tá? Artigo 82-A. É vedada a extensão da falência ou dos seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores, aos administradores da sociedade falida. Admitida, contudo, a
desconsideração. Aí, nós temos uma polêmica. Por quê? Porque o parágrafo único do 82A dizia o seguinte: a desconsideração para fins de responsabilização de terceiro, grupo, sócio ou administrador somente pode ser decretada pelo juízo falimentar. Então, logo que saiu esta alteração, essa inclusão, a inclusão do artigo 82 na 11.101, passou-se a questionar o monopólio para desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa que estivesse em processo de falência. Só que o STJ, já agora em 2025, disse que esse artigo 82A, o parágrafo único, não confere ao juiz da falência competência exclusiva para determinar a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, existe uma ação trabalhista em curso, pode haver desconsideração. Execução que não estiver submetida, pode haver a desconsideração. Para terminar a responsabilidade dos sócios, sócio de responsabilidade ilimitada. A decisão que decreta a falência de sociedade com sócios com responsabilidade ilimitada também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos da sociedade falida. Vão ser citados, vão apresentar contestação, eles vão ser parte naquele procedimento. Gente, para acabar, eu tinha mais alguns pontos, mas olha só. Propriedade industrial. O que vocês precisam lembrar? Existência de um novo registro, que é de jogos eletrônicos, certo? Patente, somente invenção, modelo de utilidade, não existe patente de marca. A marca, ela é objeto de registro, tá? Tanto aqui acima da marca sempre tem um Rzinho. E, por fim, desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, gente, é um efeito do escudo patrimonial, ou seja, da existência da autonomia patrimonial, patrimônio separado dos sócios e da sociedade empresária. A desconsideração da personalidade jurídica, ela vai ser decretada somente, primeiro, nunca de ofício, sempre há requerimento da parte ou do Ministério Público em duas situações: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nestes casos, a personalidade jurídica ela não vai ser extinta, ela vai ser afastada para que uma determinada execução recaia sobre o patrimônio pessoal daquele sócio ou daquele administrador. Nos dois casos, quando exista o quê? Benefício direto ou indiretamente. Certo, gente? Havendo o pedido e ele seja indeferido, deve ser, sim, pagos honorários advocatícios ao advogado da parte que foi injustamente chamada e que não teve a entrada no procedimento deferida. Bem, gente, é isso. Eu acho que eu trouxe alguns pontos bastante relevantes para a prova de vocês. E antes de me despedir, eu vou deixar só uma frase. A jornada de vocês até a aprovação, ela é feita de esforço diário, superação das dúvidas, das incertezas e da crença firme no seu próprio potencial. Cada minuto estudado é uma semente plantada. A colheita vem e a colheita será grandiosa. Sigam confiantes. O sonho é de vocês e o futuro também. Gente, fiquem com Deus, contem comigo. Eu estou na torcida e convicta que a hora de vocês está chegando. A aprovação é certa. Obrigado pela companhia de vocês, estou à disposição. Beijo grande e até a aprovação de vocês. Quero comemorar junto.